A conferência de hoje versará sobre os fundamentos de teoria da responsabilidade civil, principiando pela obrigação de indenizar ou propriamente a responsabilidade. Nessa primeira parte da conferência sobre os fundamentos, serão abordados, primeiro, a noção, o conteúdo e o conceito de responsabilidade, a responsabilidade jurídica e a responsabilidade moral, a responsabilidade penal, culpabilidade, imputabilidade e incapacidade, delito penal e ato ilícito de direito privado, responsabilidade penal e responsabilidade civil, distinção entre delito civil e quasi-delito, responsabilidade delitual e capacidade. Principiando então pela noção, conteúdo e conceito de responsabilidade, tem-se que a questão da importância do tema da responsabilidade sob o prisma jurídico pode ser medida já na circunstância de constituir o instituto mais antigo do direito privado, conforme se verá no seu desenvolvimento histórico. Demais disso, fica evidente a sua relevância na consideração de que a atividade humana não há que a ela não esteja relacionada, seja qual for a sua repercussão, desde a limitadamente individual psicológica, aquela moral, religiosa, social, política, jurídico-criminal ou civil. Muitos têm sido os esforços despendidos na tentativa de justificar e explicar a responsabilidade civil, aqui já entendida juridicamente. Alguns tentaram explicá-la por meio da doutrina do livre-arbítrio, da filosofia humanista teológica da Idade Média, de Santo Agostinho, que usa a sua doutrina para assentar que o homem é livre em seus atos e obras, e seria puro determinismo afirmar-se que o pecado seja obra de Deus. O determinismo, fatalismo ou predestinação, doutrina que nega a liberdade humana, afirma que o homem faz, em cada momento, tudo aquilo e só aquilo que lhe é dado fazer, impelido por forças interiores, físico-psicológicas ou exteriores, físico-sociológicas a ele, ou então por forças de tipo físico e fisiológico de um lado e psicossocial de outro. O livre-arbítrio, ao contrário, sustenta a faculdade de se atuar por iniciativa própria, sem se sentir constrangido pela violência dos homens ou das coisas, nem por sanção das leis, e supõe que a volição permanente contingente até o momento em que atua, ou seja, até então a volição contrária era igualmente possível. Vale dizer que o homem assume livremente as consequências. Essa doutrina não logrou afirmar-se, imprecada que foi, de irrealista e repugnante à ciência, segundo Pontes de Miranda. Outros buscam justificá-la arrimando-se em conceitos da psiquiatria e da antropologia criminal, que a diferenciam entre a psicologia normal e a patológica, afirmando que a liberdade do indivíduo não é só limitada pelo Estado e pelo direito, senão também, abstratamente, por meio de toda espécie de comportamento coletivo ou concepção de vida, e, concretamente, por efeito do atrofiamento do cérebro, no qual, consoante a opinião do pensamento médico, se localizam a consciência e a personalidade, e mediante outras lesões menores, como neuroses e amnésias. Mas também a ânsia pelo poder, congênita ao ser humano, aparentemente, a curiosidade e a inveja colocam-se em oposição à liberdade humana, que tornam o ser humano agressivo, e da agressão surge o dano. Estas teorias pecaram pela análise puramente individual do fenômeno da responsabilidade. Nas doutrinas psicológicas,
o prisma da análise é centrado na ação interior. Na sociológica, analisa-se a reação psíquica individual de um fato externo. Modernamente, a teoria sociológica denomina relação de responsabilidade ao fato exterior, social, objetivo, ao qual reage psicologicamente o indivíduo, por exemplo, a punição do assassino, a execração do rufianismo pela opinião pública, os quais não interessam como tal ao ato ilícito ou a seu executor. A psicopatologia ou a antropologia criminal são, ao contrário, fatos sociais, fatos da vida. E dessas relações sociais, desses juízos, nascem indutivamente as normas. Entre os fatos sociais e as regras, entrepõem-se os julgamentos. A operacionalização da teoria sociológica pressupõe os termos ou limites da relação de responsabilidade, que são os indivíduos, os sujeitos, aquele que deve indenizar e aquele que deve receber a indenização. Não bastam os fatos exteriores que vêm concretizar a norma abstrata, dando-lhe suporte. Fala-se então de suporte fático, Tatbestand, tato igual a fato, bestand igual a existência, consistência, suporte. A personificação, contudo, não se limitou ao Homo sapiens, tendo por objeto, por vezes, meras criações ou entidades abstratas, tendo-se notícias de que, em Atenas, julgaram-se em tribunal animais e objetos homicidas, cujo exemplo mais notável é o de Tassos, na Grécia, no século IV a.C., em uma ação proposta pelo filho da vítima, esmagada pela estátua do atleta Tragênies. Foi essa estátua condenada e lançada ao mar, em vez da responsabilidade objetiva do Estado, quiçá. É infrutífera a busca da explicação subjetiva da personificação do fenômeno da responsabilidade. De maior valia é o critério indutivo-objetivo de que o homem tentou o princípio da adaptação pela responsabilidade entre o racional e os animais, os vegetais e as coisas inanimadas. Exemplo disso são todas as sanções que a história conhece: penas físicas, de morte, de maldição e excomunhão, na época da Inquisição, execuções em retratos, boneco na macumba, no que concerne ao ser humano, e a domesticação dos animais, com gritos e pancadas, são formas de adaptação. Por vezes, a tentativa de adaptação impunha sanções mais graves, que alcançavam todo o grupo do ofensor, independentemente da inexistência de qualquer vínculo entre o ofendido e os consortes do ofensor. Exemplo mais marcante é o do direito germânico, em que o filho do outlaw, o fora da lei, seguia a condição do pai. Era a pena coletiva. Objetivamente, o que mais se aproxima da responsabilidade é a ideia de obrigação. Da teoria geral das obrigações, evoca-se a decomposição do conceito de obrigação em seus três elementos constitutivos: sujeitos, objeto e vínculo jurídico. Este último, o vínculo jurídico, que é o que interessa aqui, é integrado, por sua vez, por outros dois elementos: o débitum, ou débito, e a Schuld, dos alemães, e a obligatio, responsabilidade, ou Haftung, em alemão, ao qual se associa a ideia de garantia. Enquanto o débito é o elemento de ordem interna, psíquica, moral, do apelo da consciência, não coercitivo, a responsabilidade, por outro lado, é o elemento objetivo, material, externo, coercitivo, a garantia do cumprimento da lei. Destarte, a obrigação se decompõe em, primeiro, sujeitos, segundo, objetos e terceiro, vínculo jurídico. O vínculo jurídico, por sua vez, se fragmenta em,
primeiro, débito e segundo, responsabilidade ou garantia. A palavra responsabilidade possui a raiz latina spondeo, fórmula pela qual o devedor prometia solenemente o cumprimento da obrigação que assumia verbalmente. Era a gênese da responsabilidade negocial. Conceitualmente, portanto, definir-se a responsabilidade pela sua raiz etimológica é permanecer-se na tautologia. A responsabilidade aporta a íncita ideia de contraprestação, de correspondência, de consequência ou de repercussão obrigacional da atividade humana em geral. É termo complementar de dever, de obrigação. A responsabilidade é resultado da ação pela qual o homem expressa o seu comportamento em face desse dever ou obrigação. Se o devedor atua em conformidade com a norma, atendendo espontaneamente o apelo da sua consciência, do dever, do elemento moral contido no vínculo obrigacional, não chega a intervir o elemento subsidiário, coercitivo, responsabilidade ou garantia. Disso, dessuma que a responsabilidade somente interessa diante da violência contra a norma ou a obrigação pré-existente. Passemos à análise da responsabilidade jurídica e responsabilidade moral. Inicialmente, cumpre esclarecer-se que ambos os planos, o moral e o jurídico, não se excluem. O segundo, o jurídico, está contido no primeiro, o moral. Bem a propósito, Marton alerta para a equivocidade do critério que opõe o foro moral, como interno puramente, ao foro jurídico, exclusivamente externo. São suas palavras. As regras morais e religiosas não são, de maneira alguma, fenômenos exclusivamente internos. No seu conjunto, constituem o sistema positivo de mandamentos morais e religiosos de uma dada sociedade. De sua parte, o direito não deixa de apresentar seu aspecto interno, revelado na convicção jurídica do homem. Todavia, força é reconhecer-se que o âmbito da moral é muito mais amplo que o do direito, a este refugindo muitos problemas afetos à moral, porque o escopo da regra jurídica se exaure com a manutenção da paz social, e esta paz social só é atingida quando a violação se revela em um prejuízo. Assim, só há se falar em responsabilidade jurídica quando há um prejuízo. Aqui surge o primeiro ponto de contraste entre a responsabilidade jurídica e a responsabilidade moral. A responsabilidade moral encontra seus limites, de acordo com Henri e Léon Mazot, na questão do pecado. Para se averiguar se há ou não responsabilidade moral, bastaria perquirir-se do estado de espírito do agente, se é um crente, um homem de fé, e se nele há a sensação, o sentimento da má ação, do pecado, a responsabilidade moral é disso um conceituário. Se for agnóstico e se rechaça a ideia do pecado, não há, ao contrário, o que se falar em responsabilidade moral. Esta análise psico-individual religiosa pode, a meu ver, ser entendida de modo a comportar uma abordagem psicossocial dos fatores exógenos, que se traduziria na seguinte indagação: o ato praticado pelo agente é censurado pela sociedade em que ele vive naquele dado momento? Se for positiva a resposta, o agente também execrará a própria conduta. Pode suceder que, mesmo desobrigado ou inocentado de uma responsabilidade jurídica, seja ela civil ou criminal, o agente remoa a autoinculpação no plano moral. Por exemplo, não pagamento de dívida que está prescrita, mas cujo débito ele não nega. Na sequência, veremos os impactos da responsabilidade penal, da culpabilidade, imputabilidade e incapacidade na compreensão da teoria geral da responsabilidade civil.
Os fatos sociais que logram penetrar na esfera jurídica ora produzem riqueza, bens ou serviços, ora produzem danos que afetam a paz social, seja atingindo o indivíduo, seja alcançando a toda a coletividade ou a ambos ao mesmo tempo. A sociedade reage por intermédio do ordenamento contra esses fatos que põem em perigo a ordem social estabelecida. Pune o seu autor com o propósito preventivo de se impedir que volte a delinquir e se evitar que o seu exemplo possa ser imitado por outros membros da coletividade. Em matéria de responsabilidade penal, vige o princípio nulla pena sine lege, que estabelece uma espécie de numerus clausus da conduta delituosa, cujo parâmetro objetivo correlato da responsabilidade civil seria o dano, de modo que, à regra, não há pena sem lei que a estabeleça, corresponderia outra de que não há responsabilidade, isto é, dever de indenizar, sem danos. Contudo, a ação repressora penal não se preocupa com o dano particular, que muitas vezes é concreto, mas se ocupa de restaurar unicamente o equilíbrio rompido e se prevenir a repetição de sua ocorrência. Na responsabilidade civil, ao contrário, o dano repercute tão somente na esfera particular do lesado. Na responsabilidade penal, é imperativa a investigação da culpabilidade do agente ou a determinação da antissociabilidade do seu procedimento. Para a ciência penal, o homem se conduz segundo o seu livre-arbítrio, que se erige na base da imputabilidade penal, na faculdade da escolha da norma de vida, no sentido de que o agente adota uma, desviada, desfrutando, todavia, da alternativa de eleger outra, socialmente aceita. Pode-se definir a responsabilidade civil assimilando-a à imputabilidade penal como um conjunto de condições pelas quais se pode atribuir determinado fato a alguém e, desta forma, vincular-se este mesmo agente às consequências do fato. A responsabilidade penal consiste na declaração emanada do órgão jurisdicional estatal de que determinado indivíduo reúne, em concreto, as condições de imputabilidade exigidas in genere pela lei, de modo que, verificada a ocorrência de um fato, a este indivíduo atribuível, sofrer-lhe a este as consequências. Quanto à semântica das expressões imputabilidade e imputação, cabem as seguintes considerações. No idioma alemão, o vocábulo Zurechnungsfähigkeit é o termo técnico preciso para se definir a aptidão para o papel de paciente da pena ou da sanção retributiva civil, mas eventualmente. Em italiano, a exemplo do alemão, se pode dizer também que qualcuno è imputabile. Em francês, não há denominação técnica e precisa. Em vernáculo, só se registra nos dicionários a forma objetiva imputabilidade do fato, mas não subjetiva imputabilidade de uma pessoa. Imputação, por outro lado, é a ação ou efeito de imputar, ou também a consciência do alcance que possa ter aquilo que se diz ou se pratica. Por exemplo, é um energúmeno sem imputação. No sentido jurídico da responsabilidade civil, é o ato pelo qual se declara que alguém, sendo autor ou causador moral de uma ação ou omissão, ordenada ou proibida, deve responder pelos bons ou maus efeitos dela. Numa palavra, a imputabilidade, a aptidão, a faculdade, a capacidade, uma vez declarada, concretamente, passa a ser a imputação. Se for reconhecida como efetiva e real, empenha a responsabilidade do autor. Culpa e imputabilidade diferem entre si. A primeira, a culpa, é a falta de cuidado ou diligência, aplicáveis normalmente nas relações humanas. A segunda,
revela-se na exigência da lei de que alguém saiba ou deva saber que tem de prestar, porque celebrou o contrato e dele até mantinha uma via em seu poder. Era imputável, portanto. Todavia, apostou e perdeu no jogo o dinheiro destinado à prestação, conduta esta considerada culposa. Exemplo de imputabilidade: a dívida era portável, ou seja, deveria ser levada para pagamento no domicílio do credor, e deveria ser adimplida até o dia 15 de março. E houve mudança de endereço do credor, sem que o devedor soubesse ou pudesse descobri-lo. A pré-exclusão, ou seja, a imputabilidade da mora, é só enquanto não descobre o devedor o novo endereço do credor ou lhe chega a notícia, segundo a opinião de Pontes de Miranda. Na culpa, estabelece-se uma relação objetiva-subjetiva entre conduta subjetiva, como o comportamento do agente, de um lado, e o fato, o objeto, do outro lado. Na imputabilidade, importa unicamente a condição pessoal, objetiva, estática do agente, em estado de inércia, desimportando a conduta deste e muito menos o fato jurídico em si. As condições de imputabilidade medem-se destarte por circunstâncias objetivas, concernentes ao agente, ligadas, por exemplo, à idade do agente, à sua sanidade mental, à adaptabilidade social. Numa palavra, às condições de capacidade do agente para a prática de atos ilícitos na ordem jurídica. Ou seja, diz-se capaz o agente quanto aos atos ilícitos e imputáveis quanto aos ilícitos. Por isto, não se pode concordar com a opinião daqueles que, como Agostinho Alvim, concebem a imputabilidade como elemento da culpa. Para nós, a culpa é subjetiva, enquanto a imputabilidade é objetiva. Primeiro, averiguam-se as condições objetivas de imputabilidade, isto é, a capacidade de discernimento, que dizem respeito à situação pessoal do agente, a maioridade, a loucura e etc., desconsiderando-se, nesta primeira análise, o ato ilícito praticado. Só depois de constatada a imputabilidade do agente, faz sentido perquirir-se sobre o ânimo com que este praticou o ato ilícito, se com a atenção requerida, com a prudência e com a perícia recomendadas, ou com culpa ou dolo. A imputabilidade, por sua vez, compreende dois elementos. Primeiro, a possibilidade para o agente de conhecer o dever. Uma mental, por exemplo, em estado de coma, em estado de coação absoluta, em estado de necessidade. E segundo, a possibilidade de observá-lo. Os civilistas geralmente não definem a imputabilidade dizendo de preferência em que ela consiste. Para Quirone, este elemento subjetivo essencial à responsabilidade consiste na consciência do ato que se comete e no querê-lo livremente. Colin e Capiton observam que um homem não é responsável por suas faltas, senão quando ele está em estado de compreender o alcance de seus atos, a saber, quando é capaz de discernimento. Exemplifica com a criança, o idiota, o louco, os quais não têm discernimento. Não há imputabilidade se não há a possibilidade de se conhecer o dever. O segundo elemento da imputabilidade é a possibilidade para o agente de observar o dever. Se a possibilidade existe, mas o agente, cônscio, inteiramente, deixa de observar o dever, há dolo. Outras vezes, ele não infringe voluntariamente o dever, antes expõe-se a isso. A quase totalidade dos textos legais ou doutrinários em direito comparado aludem mais à imputabilidade e menos à culpa.
Não se pode tampouco concordar com a inclusão da ilicitude ou contrariedade a direito na estrutura da culpa. Se é que se pode representar graficamente a responsabilidade civil e seus pressupostos ou fundamentos, propõe-se então a seguinte sequência. Primeiro, deve pré-existir um dever ou uma obrigação. Em segundo lugar, deve haver uma ação ou omissão. Em terceiro, uma contrariedade a direito. Em quarto, a imputabilidade do agente. Em quinto, a culpa. Em sexto, o dano. Em sétimo, o nexo causal. E em oitavo, surge então o efeito, o resultado, que é a responsabilidade civil. Mas o conceito de imputabilidade diz igualmente com a voluntariedade, ou seja, com a liberdade de ação do agente, com a inexistência de coação. Assim, a palavra voluntariamente na norma do Código Civil nada tem a ver com dolo, senão com ausência de coação, com imputabilidade, portanto. Nessa segunda parte da conferência sobre fundamentos da teoria geral da responsabilidade civil, analisaremos o delito penal e ato ilícito de direito privado. O conceito de delito em direito penal é tautológico, na medida em que este diz que são delitos os atos contrários a direito, aos quais correspondem sanções penais. Ora, não só no direito penal existem sanções, também em direito civil, em direito administrativo, em direito constitucional e em direito internacional privado, também chamado de direito das gentes. Assim, a nulidade, a anulabilidade, a ineficácia, a caducidade são ou podem ser sanção. Por outro lado, a pena não é a única forma de combate ao crime, que se dá também no plano político, religioso, ético, econômico e até estético, no plano artístico-cultural. A dificuldade em se chegar a um conceito consensual de delito penal passa pela consideração de que, primeiro, o ato pode ser criminoso e incorrer em pena quem o pratique, sem que daí resulte dever, no sentido de dever civil, de indenizar por falta ao suporte fático do elemento do dano, como nos crimes tentados no homicídio, por exemplo. Segundo, idem sem que resulte o dever de restituir aquilo com que se aproveitou. Não houve enriquecimento injustificado. Por exemplo, o ladrão que destruiu o produto do furto. Terceiro, mas o dever de indenizar, como de prestar por enriquecimento injustificado, aqui não houve enriquecimento injustificado, pode não ser criminoso, mas só contrário aos bons costumes. Por exemplo, um confinante de um imóvel que não participa da cotização da companhia de energia elétrica. Quarto, outras vezes não há sincronia entre o dever de indenizar, porque as leis penais não prevêem o fato como delito. Por exemplo, até recentemente, os delitos ecológicos. Quinto, não é preciso nem mesmo que tenha havido infração aos bons costumes. Acresce, à guisa de argumentação, que a reparação prestada ao ofendido não readapta o culpado à convivência social. Seu único efeito é o de consolar o lesado. Evidentemente que a repercussão do dano privado sobre a sociedade como um todo não é a repercussão patrimonial. Uma tal repercussão patrimonial só seria real numa sociedade de economia comunista, desde que se danificassem bens de produção de propriedade do Estado, a saber, da sociedade. Jamais numa sociedade de economia privada como é a brasileira. O reflexo a que se refere aqui é, portanto, reflexo meramente social. A razão pela qual a sociedade deixa ao particular a ação civil para restituir-se ao status quo ante está ligada intimamente ao regime político escolhido pelo Estado moderno, inclusive os Estados comunistas, que consagra a sua não intervenção no domínio da ação de natureza privada.
Veremos na sequência a responsabilidade penal e a responsabilidade civil. Merkel sintetiza as diferenças e dissemelhanças, ressaltando que a característica fundamental de ambas é a existência de um fato contrário ao direito, e divide essas diferenças em, primeiro, as diferenças extrínsecas. Na responsabilidade civil, a responsabilidade é, primeiro, execução forçada, segundo, declaração de nulidade do ato, terceiro, obrigação de indenização ou restituição in natura. Neste caso, a coação é patrimonial. Há delitos civis para os quais a lei não prevê especificamente uma indenização como consequência. Por exemplo, a ingratidão do donatário, nos artigos 555 e 562 do Código Civil. A pena civil é revogar-se a doação. O fato que se interpretou como sinal de ingratidão pode provocar a ação de reparação de danos, mas esta nada tem a ver com a ação de revogação da doação dos artigos 555 e 562 do Código Civil. Do fato, calúnia, injúria, tentativa de homicídio, ofensa física, recusa de prestar alimentos, nasce a ação de reparação, e da ingratidão contida no fato, nasce a ação de revogação. Na responsabilidade penal, além dos efeitos próprios da responsabilidade civil, o ato ilícito penal acarreta a pena. Deste lado, a coação é pessoal. As outras divisões são as intrínsecas. Na responsabilidade civil, afetado é primordialmente o interesse da pessoa ou do grupo atingido. Na responsabilidade penal, por outro lado, há dano de perigo geral mais intenso. Raul Alberto Frozali, citado por Antônio Chaves, encarece ainda as seguintes distinções. Primeiro, na responsabilidade civil, basta a culpa levíssima, o menor deslize ou descuido que bastem para distingui-la do caso fortuito ou da força maior. Segundo, não se sujeita a um numerus clausus. Terceiro, depende da prova do prejuízo, exceto no caso do artigo 927 da cláusula penal e nos artigos 939, 940, 1992 e 1996 do Código Civil. Dano presumido? Na responsabilidade penal, primeiro, a culpa levíssima escapa ao tratamento do direito penal, que apura a culpa com maior rigor. Segundo, nulla pena sine lege. Terceiro, independe da prova do prejuízo. Na sequência, distinguiremos entre delito civil e quase delito. Após acentuar que são mais frequentes as hipóteses de quase delitos, quando não existe propósito de prejudicar, mas apenas negligência, imperícia ou imprudência no ato ou na abstenção, do que as de delitos, recomendando a praxis quase que uma reclassificação da chamada responsabilidade delitual para quase delitual. O professor Antônio Chaves arrazoa a conveniência e a ocorrência de um tratamento diferencial às hipóteses. Com efeito, entende o mestre que a reparação de uma culpa intencional, dolo, é, moral e socialmente, mais necessária do que a de uma culpa simples, e elenca os seguintes argumentos em abono de sua tese. Primeiro, de fato, o juiz obedecerá a uma tendência natural de exacerbar ou mitigar a condenação, conforme o autor do prejuízo tenha agido, intencionalmente ou não. Segundo, mais especialmente, quando há culpa por parte do autor do prejuízo e culpa também por parte da vítima, o tribunal, na dosimetria da responsabilidade a que procede, ver-se-á inclinado a conceder mais importância à culpa adicional do que à culpa simples, ao delito do que ao quase delito. Terceiro, além disso, a lei recusa toda a indenização ao operário vítima de um acidente devido à sua culpa intencional, por conseguinte, ao seu delito. Por exemplo, operário simula acidente
e decepa um dedo na guilhotina gráfica. Quarto, não se admite que se possa, com a ajuda de um seguro, artigo 765 do Código Civil, conjurar, isto é, assegurar os efeitos da culpa intencional. Quinto, não poderá alguém, por outro lado, exonerar-se antecipadamente da culpa intencional, ou seja, delitual, por meio de uma cláusula de não indenizar. Sexto, finalmente, no regime dotal, o dote da mulher está submetido mais constantemente à ação dos credores delituais do que às das vítimas de uma simples culpa cometida involuntariamente pela mulher. Também o professor Youssef Said Kahali, em interessante estudo sobre a indenização segundo a gravidade da culpa, identifica a diversidade de tratamento, entre outras, nas seguintes hipóteses. Primeiro, repetição de dívida nos termos do artigo 940 do Código Civil. Segundo, denunciação infundada, de acordo com construção jurisprudencial, na Revista dos Tribunais, volume 295, página 200. Terceiro, pena de sonegados, artigo 1992 do Código Civil. Quarto, cessão de crédito, artigo 295 do Código Civil. Quinto, mora creditores, artigo 400 do Código Civil. Sexto, conhecimento da coação pelo agente coator, artigo 151. Sétimo, conhecimento do vício redibitório. Oitavo, cumulação da multa contratual por descumprimento voluntário, com perdas e danos nos termos do artigo 409 do Código Civil. Nono, indenização acidentária e indenização civil, nos termos da súmula número 229 do Supremo Tribunal Federal, que é o caso da culpa grave. Décimo, responsabilidade civil e acidente aviatório, Revista Forense, volume 201, página 134. Décimo primeiro, responsabilidade civil e indenização tarifada do seguro obrigatório. Décimo segundo, termo inicial de fluência dos juros e juros compostos, artigo 398. Décimo terceiro, litigante de má-fé, nos termos do artigo 79 do Código de Processo Civil. Mede-se o quantum da indenização segundo a extensão do dano, indiferente ao grau de culpa, de modo que a indenização encontra o seu teto, mas também o seu piso no valor dos danos sofridos pelo lesado. Contra a regra absoluta de que a indenização não deve ser menor que os danos, vozes se levantaram para propor indenização aquém do valor dos danos, sempre que se verificar culpa extremamente leve, sem, no entanto, neutralizar o princípio in lex aquilia et levissima culpa venit. Vale dizer, a proposição de Silvio Rodrigues não invalida o an debeatur, somente o quantum debeatur, no caso, uma indenização módica. O agente deve alguma indenização. Neste sentido, a solução do artigo 946 do Código Civil de 2002 in verbis. A indenização mede-se pela extensão do dano. Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir equitativamente a indenização. Vejamos na sequência a responsabilidade delitual e a capacidade. O ordenamento jurídico civil brasileiro distingue entre incapacidade absoluta, artigo 5º do Código Civil, e relativa, artigo 4º do Código Civil. A incapacidade absoluta do artigo 5º corresponde à Handlungsunfähigkeit, capacidade de agir da teoria geral do direito alemão. Quanto aos loucos, ou melhor, alienados, não há problema. Não há problema porque a determinação do grau da incapacidade é matéria de fato, cometida ao perito psiquiatra segundo a legislação específica. Idem quanto aos dependentes de entorpecentes, inclusive os alcoólatras. Os surdos-mudos podem ser relativamente ou absolutamente incapazes, artigo 1772 do Código Civil.
Quanto aos ausentes, não é para a pessoa deles que se nomeia o curador, mas sim para o seu patrimônio, de modo que, na verdade, a pessoa ausente não será, pela sentença de ausência, considerada incapaz. Todos os casos antes apontados, e mais o artigo 3º do Código Civil, menores de 16 anos, são de incapacidade absoluta para a prática de atos jurídicos lícitos. Quanto à capacidade, ou melhor, à responsabilidade civil, as normas são outras. Com efeito, o artigo 932 do Código Civil contém norma sobre a responsabilidade delitual civil do menor entre 18 e 21 anos, a que se corresponde a Delichtsfähigkeit, capacidade delitual do direito alemão, segundo a qual o menor de 7 anos é absolutamente irresponsável pelo ato ilícito, respondendo somente o seu pai ou responsável pelo ilícito, se, no caso concreto, o laudo concluir pelo seu discernimento. O menor entre 7 anos completos e 18 incompletos responderá pelos danos causados. No direito suíço, os artigos 16 e 19, terceira a linha do Código Civil, não estabeleceram idade fixa. A Urteilsfähigkeit, capacidade de discernimento, deverá ser averiguada em cada caso concreto. Dispõe o parágrafo 828 do Código Civil alemão. Quem não tiver completado 7 anos de idade não será responsável por um dano que causou a outrem. Quem tiver completado os 7, porém não os 18 anos de idade, não será responsável por um dano que causou a um outro, se, por ocasião da perpetração de um ato danoso, não tiver a compreensão necessária para o conhecimento da responsabilidade. O mesmo se dá com um surdo-mudo. Trata-se aqui, portanto, de uma presunção iuris tantum de imputabilidade. O parágrafo 16 do Código Civil Suíço, sobre a capacidade de discernimento, reza que o incapaz de discernimento, no sentido desta lei, é aquele a quem, por menoridade ou em consequência de moléstia mental, fraqueza de espírito, embriaguez habitual ou condições semelhantes, falta de capacidade de agir criteriosamente. Compare, no caso, com o artigo 2046 do Codice Civile Italiano. As ações, portanto, dos parágrafos 829 do Código Civil Alemão e 54 do Código das Obrigações Suíça não são ações de dano, Schadenersatzanspruch, de espécie comum, mas ações de equidade, Billigkeitsanspruch. No direito brasileiro, se o menor que pratica o ato ilícito não completou 18 anos, nos termos do artigo 932 do Código Civil, o responsável é o pai ou quem tenha o menor em sua companhia. Se tem 16 anos ou mais, a responsabilidade é do pai e é solidária com a sua, nos termos do artigo 932, inciso 1 do Código Civil. Neste último sentido, entendo que, se o artigo 932 do Código Civil cuida da responsabilidade solidária, por exemplo, do preponente pelo preposto, dos donos de hotéis pelos seus hóspedes, isto é, de uma responsabilidade de mais alguém, além do agente, no caso do inciso 1, dos pais pelos filhos menores, a responsabilidade dos pais só é solidária na hipótese do artigo 156, entre 16 e 21 anos, porque, quanto ao menor de 16 anos, a responsabilidade é exclusiva do pai, já que o menor é delitual civilmente, isto é, por ilícito civil, o menor é inimputável. E é precisamente o ponto que merece particular atenção, porquanto, se antes não era relevante a delinquência juvenil, tem aumentado significativamente e já atinge proporções preocupantes. Pelo sistema do direito civil brasileiro, poderá reclamar in rem verso, ou seja, devolução, aquele que, por uma obrigação anulada, pagou algo a um incapaz, se provar que reverteu em proveito dele, incapaz, a importância paga. Artigo 181 do Código Civil.
Essa norma está arrimada no princípio que veda o enriquecimento ilícito, e quanto aos incapazes menores, se aplica tanto aos relativamente quanto aos absolutamente incapazes. Há que se ressalvar, no entanto, que essa norma é de natureza e extensão eminente e exclusivamente negocial, não se aplicando aos atos ilícitos delituais. Porém, pelo sistema do direito civil brasileiro, são irreparáveis os danos causados por menores absolutamente incapazes, que não têm pai que responda, como no caso de menor rico e pai pobre, não deixando de se constituir essa, aliás, numa válvula que permite a subtração do pai à responsabilidade pelo ato ilícito do filho. Daí o clamor de Bento Faria, no sentido da responsabilização dos amentais abastados, em prol da vítima pobre. Ver o artigo 928 do Código Civil Brasileiro, cuja norma reza: o incapaz responde pelos prejuízos que causar, se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. Parágrafo único. A indenização prevista neste artigo, que deverá ser equitativa, não terá lugar se privar do necessário o incapaz ou as pessoas que dele dependem. Responsabilidade subsidiária, portanto, do incapaz, análoga à responsabilidade equitativa do parágrafo 829 do Código Civil Alemão. A norma civil brasileira está em descompasso com as legislações estrangeiras e com a própria legislação penal brasileira, cujo Código de Menores, nos seus artigos 1º, inciso 1, combinado com o 2º, inciso 6, e artigos 38 a 41, impunha, a despeito do eufemismo da sua redação, verdadeiras punições a todos os menores de idade inferior a 18 anos. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, amenizou em seu artigo 105, combinado com o 101, o tratamento das medidas de correção destinadas às crianças até 12 anos incompletos, e nos artigos 112 seguintes, as medidas socioeducativas ao adolescente entre 12 e 18 anos, excepcionalmente entre 18 e 21, nos termos do artigo 2º, parágrafo único. Fechando essa primeira parte da conferência, cabe apresentarmos um breve resumo desta. No tópico inicial, sobre as noções gerais e o conceito de responsabilidade, foi visto que a ciência jurídica percorreu um longo e incerto caminho na busca da explicação dos fundamentos da responsabilidade civil, principiando pela tese do determinismo, fatalismo ou predestinação. Em contraposição, ganhou robustez a antítese da ideia do livre-arbítrio. Seguiram-se as doutrinas psicológicas e as sociológicas, e o surgimento da noção de suporte fático, do Tatbestand dos alemães, estabelecendo-se a simbiose homem e fato, até se chegar à noção de obrigação como antessala da responsabilidade civil. O conceito de obrigação como vínculo, como liame ou nexo jurídico que subordina o devedor a prestações de dar, fazer ou não fazer algo em proveito do credor, apresenta os seus elementos constitutivos, a saber, primeiro, os sujeitos, segundo, o objeto e terceiro, o vínculo jurídico. Este último, o vínculo jurídico, desdobra-se, por sua vez, em débito de um lado e responsabilidade ou garantia de outro lado. Esta decomposição é imprescindível para se entender a fundamentação jurídica, por exemplo, do pagamento de uma dívida prescrita, à qual falta, consabidamente, a responsabilidade ou garantia, isto é, a coercitividade. O devedor paga a dívida cedendo à força moral da obrigação, impelido pela sua própria consciência, pelo seu senso de dever.
No item número 2 da conferência, distinguiu-se entre responsabilidade jurídica e responsabilidade moral, identificando-se a ideia de dano, de prejuízo, característica exclusiva da responsabilidade jurídica. Na derradeira unidade da conferência, diferenciaram-se, no âmbito da responsabilidade penal, entre culpabilidade, imputabilidade, imputação e incapacidade. Na culpa, estabelece-se uma relação subjetiva-objetiva entre a conduta subjetiva, como o comportamento do agente, de um lado, e o fato, o objeto, do outro lado. Na imputabilidade, importa a condição pessoal, objetiva, estática do agente em estado de inércia, unicamente, desimportando a conduta deste e muito menos o fato jurídico. Arrematando-se o tópico, elencaram-se os pré-requisitos em sequência cronológica da responsabilidade civil. Primeiro, dever ou obrigação pré-existente. Segundo, ação ou omissão do agente. Terceiro, contrariedade a direito ou inexistência de excludente de responsabilidade. Quarto, imputabilidade do agente. Quinto, culpa do agente. Sexto, dano. Sétimo, nexo causal. E oitavo, chega-se à responsabilidade civil. Agora, dá para voltar um pouquinho? Apenas à guisa de contextualização para os espectadores que não assistiram à primeira parte da conferência, apresentamos um breve resumo do que foi nela abordado. No tópico inicial, sobre as noções gerais e o conceito de responsabilidade, foi visto que a ciência jurídica percorreu um longo e incerto caminho na busca da explicação dos fundamentos da responsabilidade civil, principiando pela tese do determinismo, fatalismo ou predestinação. Em contraposição, ganhou robustez a antítese da ideia do livre-arbítrio. Seguiram-se as doutrinas psicológicas e as sociológicas e o surgimento da noção de suporte fático do Tatbestand dos alemães, estabelecendo-se a simbiose homem e fato, até se chegar à noção de obrigação como antessala da responsabilidade civil. O conceito de obrigação como vínculo, como liame ou nexo jurídico, que subordina o devedor a prestações de dar, fazer ou não fazer algo em proveito do credor, apresenta os seus elementos constitutivos, a saber, primeiro, os sujeitos, segundo, o objeto e terceiro, o vínculo jurídico. Este último, o vínculo jurídico, desdobra-se em débito de um lado e responsabilidade ou garantia de outro lado. Esta decomposição é imprescindível para se entender a fundamentação jurídica, por exemplo, do pagamento de uma dívida prescrita, à qual falta, consabidamente, a responsabilidade ou garantia, isto é, a coercitividade. O devedor paga a dívida cedendo à força moral da obrigação, impelido pela sua própria consciência, pelo seu senso de dever. No item número 2 da conferência, distinguiu-se entre responsabilidade jurídica e responsabilidade moral, identificando-se a ideia de dano, de prejuízo, como característica exclusiva da responsabilidade jurídica. Na derradeira unidade da conferência, diferenciaram-se no âmbito da responsabilidade penal entre culpabilidade, imputabilidade, imputação e incapacidade. Na culpa, estabelece-se uma relação subjetiva-objetiva entre a conduta subjetiva, como o comportamento do agente, de um lado, e o fato, o objeto, do outro lado. Na imputabilidade, importa a condição pessoal, objetiva, estática do agente, em estado de inércia unicamente, desimportando a conduta deste, e muito menos o fato jurídico.
Arrematando-se o tópico, elencaram-se os pré-requisitos, em sequência cronológica, da responsabilidade civil. Primeiro, dever ou obrigação pré-existente. Segundo, ação ou omissão do agente. Terceiro, contrariedade a direito ou inexistência de excludente de responsabilidade. Quarto, imputabilidade do agente. Quinto, culpa do agente. Sexto, o dano. Sétimo, o nexo causal. E, finalmente, como oitavo, o resultado final, que é a responsabilidade civil. Nesta segunda parte da conferência, sobre os fundamentos da teoria da responsabilidade civil, discorreu-se, em síntese, no primeiro item, sobre as diferenças entre o delito penal e o ato ilícito de direito privado. Em comum, têm o delito penal e o ato ilícito de direito civil a sanção, a exemplo da nulidade, da anulabilidade, da ineficácia, da invalidade, da caducidade e das multas, presentes no direito civil, no direito administrativo, no direito internacional privado. No segundo tópico, foram explicitadas as dissemelhanças entre a responsabilidade penal e a responsabilidade civil. Merkel identifica diferenças. Primeiro, as extrínsecas. Na responsabilidade civil, por um lado, a responsabilidade é execução forçada, a declaração de nulidade do ato, a obrigação de indenização ou de restituição in natura. Na responsabilidade penal, por sua vez, o ilícito penal acarreta a pena. Aqui, a coação é pessoal, atinge a pessoa do agente. Nas diferenças intrínsecas, ocorre que na responsabilidade civil, afetado é primordialmente o interesse da pessoa ou do grupo atingido. Na responsabilidade penal, por outro lado, há dano de perigo geral mais intenso. Raul Alberto Frozali aponta ainda que, na responsabilidade civil, in lex aquilia et levissima culpa venit, não há números clausus. Depende, de ordinário, da prova do prejuízo, havendo exceções de dano presumido. Na responsabilidade penal, a culpa é apurada com maior rigor. Há números clausus do axioma nulla pena sine lege. Independe de prova do prejuízo. Diferenciou-se no terceiro item da conferência entre delito, que inclui o dolo, e quase delito, quando não há propósito de prejudicar, senão somente negligência, imprudência ou imperícia, mitigando-se, em geral, o rigor da responsabilidade. Elencaram-se, a título de ilustração, 13 exemplos de indenização segundo a gravidade da culpa. Finalmente, no quarto tópico, distinguiu-se entre responsabilidade delitual e capacidade, com especial ênfase à imputabilidade dos menores de 16 anos no direito brasileiro e de 7 anos no direito alemão. Questionou-se, igualmente, a situação legal dos delitos praticados por absolutamente incapazes, que sejam abastados, cujos pais, todavia, são pobres.